O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz ao seu filho, o primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Caríssimos, hoje o Padre vai meditar com vocês sobre o anúncio que o anjo fez nesta noite. Ele disse assim, abre aspas: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo o Senhor. O que o anjo diz que nasceu para nós? Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um, que é Cristo Senhor. Quem nasceu? O Salvador. Portanto, o Padre vai explicar um pouquinho sobre essa questão da salvação. Vejam, o nascimento de Cristo, diferente de todos os outros nascimentos, ele foi pré-anunciado. Você, quando engravida do seu filho, primeiro que você não sabe exatamente o momento em que houve a concepção. Você descobre quando está grávida bem depois, mas você nunca tem certeza do dia, verdade ou não é? Tem uma estimativa. Depois você não tem domínio nenhum se é menino ou menina, não é verdade? Você tem que esperar. No caso de nosso Senhor Jesus Cristo é tudo diferente. O anjo apareceu para Nossa Senhora e disse assim, abre aspas, Lucas 1, Não tenhas medo, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre todos os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Nossa Senhora, portanto, sabia o que ia acontecer, sabia que era o Filho do Deus Altíssimo, e ainda sabia qual nome devia colocar. Tu lhe colocarás o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Em hebraico, Jesus significa Yeshua, que por sua vez significa Deus salva. Portanto, o nascimento de Cristo foi predito pelos profetas, foi anunciado pelo anjo, foi sabido antes de tudo acontecer, porque era para acontecer. Do jeito que Deus determinou, no dia que Deus determinou, no modo que Deus determinou, como você bem o ouviu nas calendas. Deus preparou tudo para que acontecesse exatamente naquele momento, naquela circunstância, naquele local. Veja, todos os homens nascem com o objetivo de viver. Nosso Senhor nasceu com o objetivo de morrer. Ele nasceu com o objetivo de nos salvar. E salvar precisava morrer por nós para pagar os nossos pecados. Por exemplo, Sócrates, Aristóteles, grandes homens, tiveram com a sua morte as suas obras interrompidas. Jesus, com a sua morte, teve a sua obra culminada, iniciada, porque ele veio para isso, para salvar a nós. Ele é o nosso Salvador. Hoje nasceu para nós o Salvador. Também, para reforçar as coisas, o anjo também apareceu em sonho para São José e disse: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Ela concebeu pelo poder do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho, a quem tu colocarás o nome de Jesus, porque ele será grande, o Salvador. Jesus também leva um outro nome. São Mateus diz, o Emanuel, porque Deus está conosco. Então, juntando os dois nomes de Cristo, Jesus e Emanuel. Jesus significa Deus salva. Emanuel significa Deus está conosco. Ou seja, Deus está conosco a fim de nos salvar. Hoje nasceu para nós o Salvador. Faz necessário aqui explicar, já expliquei algumas vezes, mas torno a explicar, porque sempre tem alguém que não ouviu e que vale a pena ouvir, para você ver a necessidade que tinha de Deus se fazer homem e nascer para nos salvar. Qual o objetivo do nascimento? Nos salvar. Nasceu com qual objetivo? Nos salvar. Nasceu o Salvador, Jesus. Vejam, raciocina comigo, só para você entender a necessidade da salvação que vem por obra de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual ele teve que assumir uma carne humana, natureza humana, para poder depois nos salvar através da natureza humana unida à sua divindade. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olha o raciocínio. Quando a gente faz alguma ofensa a qualquer pessoa que o seja, as ofensas, nós medimos a gravidade das ofensas por dois critérios. O critério da inocência e o critério da dignidade da pessoa. Segundo a dignidade e a inocência da pessoa ofendida, o erro é maior ou menor. Explico-me. Se você, vamos supor, uma pessoa jogar um tomate que seja, né? Jogar um tomate, imagina um homem de 40 anos jogando um tomate na cara de um outro homem de 40 anos. É uma afronta, você concorda ou não? Vai dar briga, você acha que não? Com certeza, que é uma afronta. Porém, estava de frente, não foi covardia, tinha um homem, era tão homem quanto o outro, de 40 anos os dois, a dignidade semelhante, foi uma ofensa. Agora você imagina
O que o padre quer comparar aqui para você entender que a inocência e a dignidade aumentam a gravidade ou diminuem. Imagina o mesmo homem de 40 anos agora jogando tomate, não num homem da mesma idade, jogando um tomate numa velhinha de 90 anos. A tua indignação vai ser maior, verdade ou não é? Porque ele foi covarde, porque está jogando um tomate numa velhinha. A sua fragilidade, a sua dignidade por ter anos de vida, aumenta a gravidade daquela ação. Se aquele homem jogar um tomate num general do exército, pela sua dignidade, o homem vai preso na hora, porque a dignidade aumenta a gravidade, não é assim? E se o homem jogar um tomate num recém-nascido, aí a gente nem aguenta, a gente bate na pessoa, se não fizer o pior, porque a indignação é maior, porque é inocente demais. Então veja que a ofensa se mede a gravidade pela inocência e pela dignidade. Concordam com isso? Uma vez sabendo disso, aplique-se essa verdade a Deus. Existe alguém mais digno do que Deus? Existe alguém mais inocente do que Deus? Deus, a sua grandeza de que tamanho? Tamanho infinito. A sua inocência de tamanho infinito. Portanto, quando você ofende um general, é uma coisa. Se você joga um tomate no Papa, a gravidade é maior. Se você joga numa senhorinha, é uma coisa. Se você joga num neném recém-nascido, é outra. Ora, se a gente joga tomate em Deus, a ofensa é infinita, porque a dignidade dele é infinita e a sua inocência é infinita. E aqui nós temos um problema. Uma vez que Adão e Eva cometeram um pecado, e nós, os nossos, uma vez que ofendemos todos a Deus, nós adquirimos uma dívida infinita. E como é que a gente vai pagar uma dívida infinita, uma vez que nós somos finitos? Nem eu e você, nem todos os homens de todas as eras juntos são capazes de sanar essa dívida, porque todos os homens de todos os tempos juntos não atingem o infinito. Portanto, nós adquirimos uma dívida infinita. E como pagar uma dívida infinita com seres humanos finitos? Ou seja, está todo mundo no sal. Não tem como ser salvo. A justiça de Deus tem que cobrar uma reparação à altura. E como é que vai cobrar uma reparação à altura se não tem quem consiga as reparar, porque não existe ninguém, enfim? E aí a misericórdia de Deus. Deus vendo a nossa situação, que nós não temos como pagar pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, Deus teve então a brilhante ideia dizendo: eu sou Deus, eu sou de dignidade infinita, então eu vou me fazer homem e vou unir os homens à minha dignidade, de tal forma que eu vou me fazer um homem igual a eles, mas com a dignidade de Deus. Portanto, eu vou me fazer um homem com dignidade infinita. Eu vou unir a natureza humana com a minha natureza divina. Vou me fazer homem sem deixar de ser Deus. Portanto, você, Deus feito homem. E aí eu vou pagar os pecados dele na minha carne, que eu assumi no ventre da Virgem Maria. E vou pagar por eles toda a dívida que eles contraíram pelo pecado original e pelos pecados pessoais até o fim dos tempos. Portanto, nasceu para nós o Salvador. Ele assumiu a condição humana, ele se fez homem para que, sendo Deus feito homem, pudesse nos salvar e arcar com a dívida que eu e você e todo mundo juntos não conseguiríamos pagar. Portanto, é nosso Salvador. A situação minha e sua do pecado é mais ou menos assim. Antigamente, quando se esperava o Messias no Antigo Testamento, porque tem várias profecias dizendo que ele vinha salvar o seu povo. Mas as pessoas tinham em mente que
O Messias viria para salvar da condição social, da pobreza e da riqueza, da doença e dar saúde, da libertação política, libertar de toda opressão política. E quando Jesus veio, como uma criança profetizada em Isaías, como você viu, nasceu para nós um menino, será chamado Conselheiro, Deus Forte. Quando Jesus se fez homem em Belém, muitos não entenderam que o Messias veio não veio para fazer uma revolução social, não veio para dar riqueza aos pobres, não veio para dar saúde aos doentes todos, embora ele tenha feito muitas curas e muitas coisas. O objetivo de Deus se fazer homem foi salvar a gente da razão de todos os males, salvar a gente do pecado. Do pecado. Tanto é que ele disse para a Virgem Maria: tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Nasceu para salvar-nos do pecado. Isso ele fará na cruz, quando der a vida por nós. Mas ele só vai para a cruz porque nasceu hoje. Nasceu com a finalidade de ir para a cruz para nos salvar, para pagar com o sangue dele os nossos pecados. A nossa situação de pecador é mais ou menos essa. Imagina um homem caído num buraco fundo, liso, e não tem como subir. Você, se cai num buraco, você tem como subir sozinho? Não. Você precisa ser salvo. Você precisa que alguém jogue a corda e alguém te puxe de lá. Caso contrário, você não tem como se salvar. Com suas forças, não existe possibilidade de sair sozinho do fundo do poço. E o fundo do poço tem nome, se chama pecado. Portanto, Jesus, quando se fez homem, é aquele que põe a mão lá no fundo do poço, estende a mão dele, um Deus conosco, se faz homem, vem até as profundezas da nossa vida, com exceção do pecado, se faz um de nós, estendendo a mão para nós no fundo do poço, dizendo: segura a minha mão, se você segurar, eu te puxo. Deus respeita a nossa liberdade, Ele veio nos salvar, mas só vai se salvar quem segura na mão de Deus. Ele bota a mão no poço, Ele veio, se fez homem e morreu na cruz, Ele bota a mão no poço, mas nós temos que agarrar a mão de Deus para poder ser salvo, e agarrar e segurar firme, porque na hora de puxar, pesa e a gente pode cair de novo e torna a agarrar. Nós temos que agarrar e permanecer agarrado em Cristo. E como é que a gente agarra em Deus, vamos dizer, se une a Deus? Pelo batismo. Pelo batismo a gente entra em comunhão com Deus. E como que se permanece? Não cometendo pecado. E a gente tem que agarrar em Deus para poder ser salvo. Para não cair de novo no poço, mas agarrado em Deus, sair do poço, sair do pecado. Portanto, hoje nasceu para nós o Salvador, dia de esperança. Porque sem Ele, meu amigo, não existia possibilidade de vida, não existia possibilidade de sair dos pecados pessoais que eu e você temos. Porque eu e você temos uns fundinhos de poço que a gente não consegue sair, mas nasceu para nós o Salvador. E se a gente agarra na mão dele, a gente sai. Mas tem que agarrar, tem que rezar, tem que se confessar, tem que comungar. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós temos que agarrar na mão do Salvador e não soltar. E se soltar, torna a agarrar, se confessa e começa de novo. É uma luta para sair do poço. E convenhamos, tem poço que leva a vida inteira para sair. Tem defeito que você sai fácil. Tem pecado que é difícil. Mas o Salvador está aí. Quer dizer, possibilidade de sair do poço existe. Nasceu o sal. Vai ser fácil? Não. Nós temos que colaborar com Deus. Temos que fazer a nossa parte. Ele fez a dele. Nascer, morrer, ressuscitar. A nós cabe nos unir a Ele. O Papa Bento XVI, de feliz memória, ele diz assim, no seu livro Jesus de Nazaré. Olha que bonito.
O que Jesus realmente trouxe, se não trouxe nem a paz, porque esperavam que ele trouxesse a paz, não trouxe a paz para o mundo, nem o bem-estar para todos, nem um mundo melhor, porque ele não trouxe nada disso. As pessoas esperavam isso, mas ele não trouxe nada disso. Disse então o Papa, então o que ele trouxe? Diz o Papa, a resposta é dada de modo muito simples. Deus. Ele nos trouxe Deus. Ele é Deus, ele veio até nós, ele é Deus conosco. Nos deu a possibilidade de conviver conosco e de nos levar para a vida eterna e tirar de nós os pecados. Foi para isso que ele nasceu, o Salvador. Eis que vos anuncio uma grande alegria, nasceu na cidade de Belém para vós um Salvador. Jesus, Deus salva, o Emmanuel, Deus conosco. Somente por causa da dureza do nosso coração, diz o Papa, é que pensamos que isso seja pouca coisa. Ele nos trouxe Deus e a possibilidade de estar unidos a Ele. Isso é coisa maior que o mundo inteiro. Portanto, nessa celebração do Natal, que no teu coração nasça a esperança de vencer os pecados, não por você, mas tem alguém que coloca a mão lá no fundo do poço, tem alguém que desce até a nossa miséria para nos salvar, que se chama nosso Senhor. Portanto, é um dia de esperança. Existe esperança porque existe o Salvador. Portanto, não desanime no fundo do poço. Eis que nesse dia do Natal, é mais ou menos assim. Você está lá no poço há dias, está desistindo, está fraquinho, está pensando que vai morrer. De repente, você vê a cabecinha de alguém, um Salvador. Hoje é como se o menino Jesus dizendo, estou aqui. Vim te salvar. Aí pronto, você fica feliz. Verdade ou não é? Graças a Deus. Você não ia morrer aqui. Agora existe esperança. É isso. A alegria da noite de Natal é mais ou menos essa. É como se a gente estivesse no fundo do poço, morrendo, e de repente surge a luz. Surge a esperança, o Salvador, que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que vos anuncio uma grande alegria, para a gente se alegrar como nessa situação. Porque nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. São João, discípulo amado de Jesus, na primeira carta, capítulo 2, versículo 1 e 17, ele diz assim, meus filhinhos, olha que bonito, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, não é para pecar, mas se alguém pecar, e todos nós pecamos, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo, o Salvador. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Como que ele dizendo, não peque, mas se você pecar, não desanime. Tem o Salvador, que se chama Jesus Cristo, ele advoga em seu favor diante do Pai, porque ele tem um coração humano, capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Porém, quanto a você, São João diz, se quer agradar a Deus, se diz amar a Deus, guarde os seus mandamentos. É isso que Deus nos pede. Hoje, em Roma, o Papa Francisco abriu o jubileu. A cada 25 anos na igreja, tem o jubileu. O último jubileu foi no início do ano 2000. O Papa João Paulo II, de feliz memória, santo, abriu a porta santa, declarando o jubileu do ano 2000, a entrada no novo milênio. E naquela ocasião, São João Paulo II dizia, nós cristãos temos que nos destacar pela arte da oração. Nós devemos buscar rezar, porque um cristão que não reza é um cristão em perigo. Olha que bonito. Devemos destacar-nos nesse milênio que se entra pela arte da oração. Porque um cristão que não reza é um cristão em perigo. Perigo do quê? De ir para o inferno. Um cristão que não reza é um cristão em perigo. Padre Pio dizia assim,
Quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo, quem não reza está condenado. Quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo, quem não reza está condenado. Portanto, que a gente reze mais. E agora o Papa Francisco abriu o jubileu de 2025, que vai terminar em 2025. E no jubileu tem graças particulares de perdão. E esse ano ele declarou o ano jubilar da esperança. O Papa quer encher o nosso coração de esperança. Esperança em quem? No nosso Salvador. A esperança de melhorar a nós, de salvar a nossa alma, de também fazer o bem às pessoas, de encher o nosso coração de esperança. O Papa quer que a gente fique cheio de esperança. E para isso, no ano jubilar, se concede indulgência plenária, que é o perdão de todos os pecados. Quando eu e você vamos nos confessar, Jesus veio tirar o nosso pecado. Quando a gente vai se confessar, Ele tira o nosso pecado. Mas a culpa devida ao pecado continua. A pena temporal continua. É mais ou menos assim, como um prego na madeira. Quando você vai se confessar, tira o prego, o pecado. Mas o buraco que o prego fez, continua. E aí, tem que tapar aquele buraco com a sua vida, né? Se você roubou, tem que devolver o valor roubado. Se você falou mal de alguém, tem que falar bem de alguém. Se você agrediu alguém, tem que pedir desculpas. Você tem que tapar os buracos causados pelo seu pecado. Jesus perdoa o pecado, mas a reparação do pecado cabe a nós. Mas o que é a indulgência plenária? É quando Deus perdoa até os buraquinhos que a gente fez. Num ato abundante da misericórdia, Deus, por ato de misericórdia, perdoa até os buraquinhos causados pelo pecado. Haja vista o bom ladrão, quando morreu, ele tinha matado alguém e roubado, provavelmente, porque com a condenação de morte deve ter sido roubo seguido de morte, assassinato. E ele disse: Pai, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o que Jesus disse para ele? O que Jesus disse para ele? Ou seja, ele recebeu indulgência, porque ele não teria como pagar as dívidas, não tinha que tampar o buraquinho dele, porque está morrendo. Verdade ou não é? Como que ele ia sanar o problema que ele causou? Mas nasceu para nós o que morreu por ele, pagou pelos pecados dele, e colocou o bom ladrão em uma hora dentro da vida. Isso é para nascer esperança. Se com uma hora Deus fez um santo, que não era flor que se cheirasse, verdade ou não é? Pode fazer de nós também. A misericórdia de Deus pode transformar a pior pessoa na mais santa que existiu em um segundo. Porque para Deus nada é. Então que nasça no teu coração esperança. A santidade não é obra do homem, é obra de Deus. A salvação não é nossa obra, é obra de... Se fosse nossa, nós nos salvávamos. Mas como não é, nós precisamos de um Salvador que nasceu para nós hoje, que é Cristo Senhor. Portanto, ao nosso Salvador que nasceu, uma grande salva de palmas, porque Ele merece. Vamos ficar em pé e aplaudir o Salvador. Vamos aplaudir o Salvador. Obrigado, Jesus. Bendito sejas. Obrigado por nos salvar. Bendito seja, Jesus. Glorificado seja. Vinde e adoremos. Vinde e adoremos. Vinde o Salvador. E adoremos o Salvador. Só as nossas vozes, bem bonito. Ó, vinde e adoremos. O Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, agora e para sempre. Amém.